Olá, estamos iniciando aqui na Unijuí FM mais um Conversas Eleitorais. Com seu caráter educativo e de veículo propulsor da democracia, a Unijuí FM fará nessas semanas e durante esse final de mês de setembro entrevistas com os candidatos à prefeitura de cada um dos municípios em que a universidade tem estabelecido um dos seus campi. O objetivo é levar as propostas e projetos dos candidatos e suas respectivas coligações ao conhecimento de toda a comunidade regional, fortalecendo dessa forma um dos preceitos da emissora, que além do pertencimento à Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a FIDENE, mantém inerente ao seu caráter educativo o compromisso de construção de conteúdo qualificado, reflexivo e de entretenimento. Cada candidato terá um tempo máximo de 30 minutos dividido em 5 questões temáticas previamente apresentadas a ele e uma questão de relação institucional, totalizando, portanto, 6 questões com 4 minutos para a resposta de cada uma. Esse tempo passa a contar a partir da leitura da questão pelo apresentador. Além disso, cada candidato terá 3 minutos para sua apresentação inicial e 3 minutos para suas considerações finais, totalizando, portanto, os 30 minutos de fala do próprio candidato, conforme estabelecido anteriormente nesse preâmbulo do nosso Conversas Eleitorais. Hoje, o município em destaque é Ijuí, recebendo o candidato à reeleição, atual prefeito de Ijuí, Andrei Cossetin, do PP, que forma chapa com o vice-prefeito Marcos Barrichello, do PL, compondo PP, Republicanos, MDB, PL, União, PSD, PSDB, Cidadania, número 11, coligação Todos Cooperam para o Bem. Seja bem-vindo, prefeito Andrei. Eu começo lhe perguntando quem é Andrei Cossetin e por que ele merece ser reeleito prefeito de Ijuí. Tudo bem, Douglas, a todos os ouvintes e quem está nos assistindo da Unijuí, é um prazer estar aqui. Eu que aqui me sinto em casa. Comecei a minha carreira política em 2012, eu sou um pequeno empresário aqui do município de Ijuí, nós temos 2 empresas familiares, ao qual a vida inteira eu administrei. Ao longo do tempo, pude entrar na política em 2008, na realidade a primeira vez, quando concorri, fiquei suplente. Uma campanha que foi literalmente um aprendizado. Não tinha ninguém da família político, a gente sempre fez projetos sociais junto às nossas empresas e ao longo do tempo me despertou esse convite político e aí entrei ao Partido Progressista. Na primeira eleição, em 2008, fiquei suplente, 744 votos. De lá para cá pude me especializar, fiz uma pós-graduação em administração pública, gerência de cidades, fui entender o que fazia um político e principalmente o que a política poderia influenciar positivamente na vida das pessoas. Após essa pós-graduação, em 2012, fiz mais uma eleição, que foi a primeira eleição onde me elegi à prefeitura, à Câmara de Vereadores, foram 1.550 votos. Na primeira legislatura, enquanto vereador, nós trabalhamos muito, fomos o gabinete que mais protocolou projetos, anteprojetos, indicações, o que mais fez fiscalizações. E em 2016, então, tive a oportunidade de concorrer à reeleição, e aí foi uma reeleição já mais calçada, mais embasada no que fazia um político e o que a política pode transformar a vida das pessoas. Foram 2.988 votos naquela eleição, ao qual fui o mais votado do município. Tivemos mais 4 anos, de 2016 a 2020. Nesse intervalo, lá em 2018, eu tive a oportunidade de concorrer a deputado estadual, já numa prévia do que seria uma candidatura maior, uma eleição maior à prefeitura municipal. Caminhamos pela região aqui, não fomos muito longe, e chegamos a 19.109 votos. Isso nos despertou na população, 30% dos votos da cidade, que o Andrei poderia concorrer a prefeito. Daí eu saí daqui da Unijuí no mestrado, vim para cá, fiz o mestrado em desenvolvimento regional, então eu sou cria daqui, me sinto muito bem aqui. E aí pavimentamos um caminho para estar na prefeitura municipal de 2001 até então, onde conheci o Barrichello na Câmara, fizemos um amplo governo, fizemos um trabalho técnico junto a um plano de governo, um plano que nós chamamos de plano de inovação, porque é inovador, afinal ali tem muita questão técnica em jogo, e aí sim nós conseguimos chegar até a Prefeitura Municipal. Estamos aqui indo à reeleição, porque muita coisa nós fizemos, mas temos muitas coisas a fazer ainda.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui o candidato à reeleição, atual prefeito de Juí, Andrei Cossetin, pela coligação Todos Cooperam para o Bem, número 11, conforme sorteio. Vamos às perguntas temáticas aqui do Conversas Eleitorais, com o tema saúde. Candidato, usando a realidade vivida há pouco tempo atrás com a pandemia, os problemas de saúde no país inteiro foram ressaltados nesse período. Os desafios da saúde seguem latentes por diversos fatores, inclusive ameaças constantes de epidemias e o crescimento exponencial da utilização dos serviços oferecidos pelo sistema público. O que pode ser feito, na sua opinião, para que Juí, que é um polo regional e até estadual em saúde, possa se tornar mais coeso ainda e eficaz para superar esses desafios estabelecidos e oferecer um serviço de excelência a toda a população do município? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Quero aqui, iniciando a minha fala, já agradecer a todos os servidores, não só da prefeitura, do meio público, mas também das instituições como os hospitais do município, das clínicas, todo mundo que trabalha relacionado à saúde. Nós, após a pandemia e durante a pandemia, logicamente, e principalmente após ela, nós estamos sobrecarregados, né, enquanto servidores da área da saúde. Eu me incluo também, afinal, estou gestor de áreas como a saúde. Então, agradeço a todas as equipes que se disponibilizaram ao longo de todo esse tempo cuidar das pessoas. Após a pandemia, e aí a gente tem que falar que o sistema sobrecarregou, nós tínhamos em torno de 170 mil atendimentos por ano, né, em nossas unidades de saúde. Hoje nós já passamos de 250 mil atendimentos ano. Então as pessoas têm saído da rede privada e vindo para a rede pública por diversos fatores. E sobrecarrega todo o nosso sistema. Visto isso, eu quero dizer como nós encontramos o município, né? Quando nós estávamos fazendo a transição, nós víamos que a população ia de madrugada aos postos de saúde para buscar uma ficha, por exemplo, atendimento em 15, 20 dias. Então, nós tivemos que botar mais médicos nas unidades. Nós conseguimos carregar e qualificar as unidades, né, tanto na estrutura física como de pessoal. Então, hoje, por exemplo, no município não faltam médicos nas unidades básicas de saúde. Hoje, toda unidade tem no mínimo 2 médicos, o que nós não víamos no passado. Isso nos ajudou ao acolhimento. Hoje não tem ninguém mais nas filas e nas madrugadas esperando atendimento. O acolhimento é feito na hora, as pessoas são atendidas na hora, se for prioritário. Logicamente tem aqueles atendimentos que são eletivos, que é o atendimento aquele de rotina, que marca consulta para daqui a alguns dias, né, que não é nada grave, não é nada urgente, não é nada prioritário. Aí sim espera, né, um pouco, como na rede privada, da mesma forma que acontece. Também temos a UPA, né, que é um dos gargalos do nosso município. Afinal, o município tem uma UPA que é de 10 anos atrás. Então, a UPA, por mais que foi construída 10 anos atrás, ela foi preparada para a população de 10 anos atrás. Ela foi inaugurada em 2019, então, ao longo desse tempo, muita coisa mudou. Pós-pandemia, então, mais ainda. E aí, quando nós assumimos a UPA, nós tivemos que colocar mais médicos. Hoje tem 3 médicos que estão diretamente lá no dia a dia, manhã, tarde e noite. Tem mais um médico de apoio, que é o que faz toda a questão técnica, que trabalha das 18 horas até as 22 horas, onde a UPA está mais lotada. E a UPA é importante frisar, nós temos a UPA para urgência e emergência. Mas para quem não tem que estar na urgência e emergência, nós criamos o Corujão da Saúde aqui no município de Juí, que atua em momentos onde o posto de saúde está fechado. E para aqueles casos mais leves, por exemplo, um sintoma gripal, alguma coisa mais simples, né, ou uma dor que a população tenha ao longo dos dias e não foi no posto de saúde, pode ser atendido no nosso Corujão da Saúde. Isso tem nos ajudado, e aqui eu quero mais uma vez agora parabenizar, não só agradecer e parabenizar aos servidores do município de Juí. Nós somos hoje o primeiro lugar em cobertura de atenção primária no Brasil. É um prêmio que Juí recebeu. Nós somos o 23º em qualidade de saúde e o 46º em acesso à saúde. E por nós conseguirmos equacionar toda a questão dos postos de saúde, hoje em pré-natal nós somos o 6º lugar no Brasil. Temos muitos problemas pela frente. Um dos grandes problemas que nós vemos é a atenção média, de média complexidade, que seria de responsabilidade do Estado. E como o Estado não faz, e aqui eu faço um parênteses, nós temos em torno de 500 mil gaúchos e gaúchas na fila do Estado. Então o município tem feito mutirões de saúde para que a gente possa comprar serviços de instituições como a própria Unijuí, que tem um laboratório que nós compramos muitos serviços da Unijuí, para retirar um pouco as pessoas desta fila e voltar a dar qualidade de vida na questão de saúde a esses munícipes. Então, estamos aqui porque nós queremos aumentar esses índices, aumentar esses dados e conseguir fazer mais do que nós já estamos fazendo.
Muito bem, Conversas Eleitorais da Unijuí FM, recebendo hoje o atual prefeito de Juí, Andrei Cossetin, do PP, da coligação Todos Cooperam para o Bem, número 11, candidato à reeleição. Vamos a mais uma questão, conforme sorteio realizado antes do programa, referente agora a desenvolvimento. Candidato, falar em desenvolvimento de um município significa estabelecer um conjunto de planejamento que possa ligar questões econômicas, de estruturação, de cunho social e de questões climáticas e ambientais. Dentro da nossa atual conjuntura do país que enfrenta as instabilidades globais, taxas de juros bastante elevadas e sabendo que as prefeituras também encontram-se em dificuldade, a partir dos potenciais econômicos de Juí, como o agro, comércio, serviços em destaque, qual o seu plano de governo e de ações para o desenvolvimento do nosso município? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Não se faz assistência social hoje sem desenvolvimento econômico. Isso está no nosso escopo, nós temos focado na questão do desenvolvimento econômico. Mas o desenvolvimento econômico não é apenas geração de emprego e renda, né? É geração de qualidade também de vida para as pessoas. Nós assumimos um município, nós não vou falar primeiramente da questão das leis, né? Nós tivemos que modernizar as nossas leis. Imaginem uma prefeitura onde o gabinete do prefeito não tinha internet. Então a gente estava bem atrasado. Conseguimos modernizar as nossas leis para que o empresário ele possa vir para cá e ter qualidade, não só no colocar a sua empresa, mas também sabendo que ele vai ter garantias de que, por exemplo, as suas áreas ou as áreas que são cedidas do município para o empresariado possam ficar para eles para o resto da vida e eles ter a garantia de posse dessas áreas. Nós não tínhamos até então. Então, fazendo isso, a gente conseguiu dar vida aos distritos industriais que nós tínhamos e alguns deles parados. Conseguimos comprar novas áreas, isso é importante frisar. Primeiramente, para que os empresários daqui de Juí e os empreendedores que já têm aqui um ambiente favorável de negócio, eles possam crescer. Em muitos momentos, alguns estavam em locais alugados, outros em áreas pequenas, então o município fomenta a questão, principalmente industrial, para que essas empresas possam se expandir e gerar emprego e renda. Mas não é só isso, né? Afinal, a gente precisa de mão de obra qualificada. Conseguimos, junto ao desenvolvimento social, e aí eu vou casar os dois desenvolvimentos, tanto o social quanto o econômico, conseguimos fazer um projeto que eu me orgulho muito disso, fomos premiados a nível de estado, que chama Qualifica Mais, onde nós pegamos as pessoas que estão em vulnerabilidade, colocamos elas numa lista, vemos quem quer se qualificar, logicamente, e aí, lá no desenvolvimento econômico, vamos na CI, Sindlojas, nas empresas, vemos o que o mercado precisa de mão de obra qualificada e tivemos já 92 cursos de qualificação técnicas, onde conseguimos formar 1.050 pessoas, isso em torno de 2 anos. Ajudando a que as empresas aqui possam ter capacidade, né, de mão de obra, que é importante. Hoje a gente sabe que dar mão de obra, ter mão de obra qualificada é um dos gargalos de todas as cidades do Brasil e, logicamente, ajudando quem está buscando o seu emprego e a sua renda a poder sair, em muitos momentos, dessa vulnerabilidade, desse estar dependendo de um governo, ou municipal, ou estadual, ou federal, e poder ter a sua subsistência. Então, nos orgulhamos do Qualifica Mais, que é um curso importante. Estamos comprando novas áreas, eu costumo frisar isso, até para que algum empresário que esteja nos ouvindo fora queira vir para cá, então é importante frisar que essas novas áreas são necessárias para que a gente possa crescer o nosso bolo tributário. E quero fazer um parênteses, aqui nós conseguimos, além de deixar a máquina mais leve, conseguindo que, e modernizando, e por exemplo, a gente consegue abrir alvarás agora em cidades para empresas pequenas e médias, em torno de 24 a 48 horas. Então isso dá um ambiente favorável aos empresários. E a gente pode falar um pouco de educação também, né? Nós temos a qualificação de jovens e adultos, também tem aqui no nosso município mão de obra qualificada, além de parcerias que nós fazemos com cursos técnicos de outras áreas, fora o Qualifica Mais, como a própria Unijuí, que libera mão de obra qualificada a cada momento e dá um ambiente favorável a quem quer vir aqui manter a sua família. Então os jovens têm essa segurança hoje de que podem estar e criar as suas famílias aqui, ter o seu futuro aqui, porque as empresas estão vindo. Nós fomos uma das únicas cidades da grande região que aumentou o número de habitantes, então isso nos orgulha, é sinal que as pessoas estão vindo para cá e o desenvolvimento ele está a pleno emprego, conseguimos organizar as ruas da cidade, embelezar a cidade, assim a gente torna a cidade também mais bonita e melhor para quem quer vir aqui investir e viver.
Conversas Eleitorais recebe hoje aqui o candidato à reeleição prefeito de Juí, Andrei Cossetin, do PP, da coligação Todos Cooperam para o Bem, número 11. Vamos a mais uma temática por sorteio realizada anteriormente ao programa, questão referente à ciência, tecnologia e inovação. Candidato, usando a pandemia mais uma vez, ela ressaltou a nossa dependência e necessidade de tecnologia, que por sua vez são sempre resultado de ciência e inovação. A partir da realidade de Juí, que tem vínculo com instituições de ensino superior, que são em grande parte aqui no Brasil os agentes e desenvolvimento de pesquisa, quais suas propostas, análise e política para incentivo e fomentação de propostas de aplicação, utilização e construção na pesquisa de produtos e serviços que corroborem, inclusive, para a matriz econômica do município e no desenvolvimento e fortalecimento de startups e empresas de inovação e tecnologia? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Isso me orgulha muito, e aqui eu quero falar do nosso plano de inovação, que é o plano de governo que a gente chama de plano de inovação. Por que plano de inovação? Porque nós começamos inovando na classe política. Hoje o nosso plano ele é construído por pessoas técnicas e qualificadas. A gente diz que o nosso corpo de servidores e principalmente o nosso corpo de secretários ele é técnico. Inclusive saíram aqui muitos da própria Unijuí, que são professores daqui. Nós temos o secretário de Saúde, que é um doutor na área, o secretário de Agricultura, que é um PhD na área, o de Planejamento, ele também é doutor na área. E essas áreas que são tão vitais, e aqui eu já vou entrar nesta linha, ajudam a que, primeiro, os nossos secretários consigam conversar de igual para igual com os servidores públicos, que são inúmeros e muito bem qualificados. E os que querem se qualificar, nós inclusive temos, e aqui a gente está falando de inovação, pago enquanto município, cursos de mestrado e doutorado aqui da Unijuí, em parceria com a Unijuí, para os nossos servidores públicos municipais. Então isso ajuda que a gente possa tornar as nossas políticas públicas mais assertivas. Afinal, nós temos a academia de um lado, logicamente a sociedade do outro, as instituições e o poder público trabalhando em conjunto. Questão de inovação, né? Nós trabalhamos, a gente pode falar da cidade empreendedora, que é algo que também me dá um orgulho muito grande. Afinal, fizemos uma parceria com o Sebrae lá atrás e aí conseguimos, através desta parceria, mudar leis, né? Trabalhar com leis mais modernas, mais leves, tornando o ambiente favorável não só para quem quer viver e empreender aqui no nosso município, mas principalmente quem quer gerar emprego e renda. Do Sebrae e dessa cidade empreendedora nós conseguimos ter 2 prêmios, o primeiro que foi Prefeito Empreendedor e o segundo que foi Prefeitura Empreendedora. E aí eu, quando recebi o primeiro prêmio Prefeito Empreendedor, no meu discurso eu disse, não é o prefeito que é empreendedor, é a prefeitura. Não sei se foi por minha causa, eles mudaram o nome e tornaram Prefeitura Empreendedora. Isso nos orgulha muito, porque afinal, tornar o ambiente mais fácil, tanto para o cidadão, hoje a prefeitura, por exemplo, ela atende via WhatsApp, praticamente uma inteligência artificial, respondendo automaticamente a muitos dos nossos, enquanto população, anseios e as respostas que vêm da sociedade. Em conjunto com a Unijuí, e aí nós conseguimos criar o Impulsa Ijuí, que são ações onde a gente trabalha em conjunto, todos os atores do desenvolvimento, principalmente na questão de inovação e novas tecnologias. Por que eu citei antes o secretário de Saúde e o de Agro? Porque junto ao Impulsa, que é um projeto de tornar o ambiente favorável, nós temos um software que ali está sendo criado para tornar a nossa saúde e a nossa agricultura mais ágil. Então são softwares criados através destes projetos. Nós criamos um sandbox, que é um local na cidade, uma região onde as leis são mais flexibilizadas, para que justamente ali possam acontecer temas como a inovação através das novas tecnologias, projetos de pesquisa dentro daquele local onde os impostos são diminuídos ou até mesmo zerados. Isso na nossa lei municipal, nós já tiramos impostos das empresas que trabalham diretamente com o setor de tecnologia. E também, logicamente, nós criamos o Conselho de Inovação e o Fundo de Inovação. Esse Fundo de Inovação ele ajuda a fomentar, vem dinheiro para dentro, logicamente, né? Dinheiro também de impostos da população, dinheiro que vem do governo federal, estadual e do governo municipal, e ajuda a fomentar novas empresas que queiram se instalar aqui em Juí, tanto no Sandbox, que é um setor da cidade próximo aqui à Fidene, à Unijuí, que é um setor para desenvolver sistemas de tecnologia, como também empresas que querem vir se instalar no nosso município, tem esse incentivo também fiscal.
Conversas Eleitorais recebe hoje o prefeito de Juí, Andrei Cossetin, candidato à reeleição pelo PP número 11, coligação Todos Cooperam para o Bem. A próxima temática aqui, conforme o sorteio, é educação. Candidato, considerando que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um município, estado ou país e que Ijuí ocupa um IDH de destaque, especialmente no que se refere à educação, com um bom índice comparativamente a municípios do mesmo porte no estado e país, quais são e como o senhor acredita que podemos superar e enfrentar os desafios que a educação vivencia atualmente, levando em conta a realidade do município, que ele também é uma referência regional no ensino superior, inclusive aqui com um campus da Unijuí que possui um significado econômico considerável aqui para o nosso município. O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Creio que a educação é um dos temas que mais me orgulha quando nós podemos falar e também os que mais me emociona. Quando assumimos o governo, nós tínhamos, por exemplo, um déficit na educação inicial, nas séries iniciais, pré-escola, de praticamente 500 vagas. E aí a gente começou com usando também as tecnologias e, logicamente, usando de um corpo técnico qualificado, conseguimos com criatividade zerar essas vagas. Hoje nós construímos apenas uma creche, conseguimos reformar as 25 que nós tínhamos, então temos 26, e conseguimos zerar ocupando as salas de aula dispostas da rede pública estadual. Então, sem aumentar o custo para o município, sem criar novas estruturas, nós conseguimos com muita criatividade zerar. Hoje, as nossas escolas, e lembrem que eu falei há instantes atrás, que o gabinete do prefeito não tinha internet. Então, hoje nós conseguimos ter internet de alta velocidade em todas as escolas. As escolas hoje já trabalham com os nossos professores, todos eles com Chromebooks, que é aquele computador, um notebook adaptado para a educação. E as crianças também elas têm esse convívio, 10% das crianças já têm esses Chromebooks, o que ajuda as crianças a, em muitos momentos, estarem ali brincando, porque é o dia a dia deles, trabalhar tanto no celular quanto num computador, e os que não têm condições também podem agora acessar via escola, e eles aprendem literalmente brincando. Conseguimos hoje, o município de Juí tem a primeira sala de metaverso do Rio Grande do Sul, pública, ao qual as crianças conseguem entrar e acessar via tecnologia, via inteligência artificial. Por exemplo, elas querem aprender sobre a muralha da China. Elas entram dentro da muralha da China através de um ambiente virtual. Então isso nos orgulha muito. E aí, todos esses dados nós conseguimos chegar no Brasil como a primeira, melhor dizendo, no estado do Rio Grande do Sul, a primeira cidade em qualidade de educação, e no Brasil a 9ª cidade em qualidade de educação. E no ano de 2023 nós éramos a 14ª. Então estamos subindo significativamente. Nós temos também das cidades inteligentes, que aí linkando com o tema passado, e aqui eu tenho algumas colas, Nós somos hoje a primeira cidade no Rio Grande do Sul, a 2ª cidade na região sul, nos 3 estados, e a 14ª cidade no Brasil. Isso mostra que a tecnologia na escola, ela tem ajudado as crianças a terem melhores índices de aprendizado. E aí nós estamos criando, consequentemente, cidadãos mais qualificados e estando num caminho do bem, para que possam ser também adultos melhores e, logicamente, criando um novo ciclo que vão ir para as universidades e vão certamente virar profissionais mais bem qualificados, ocupando, por exemplo, aqui os cursos que a Unijuí dispõe. Então, a gente está na educação no caminho muito certo, e Juí está de parabéns, principalmente pós-pandemia, ao qual a pandemia nos obrigou a trabalhar com tecnologias, coisa que nós não fazíamos antes. Nós temos também, falando em educação da rede pública municipal, a questão dos uniformes, que é algo que me sensibiliza quando vejo as crianças na rua. Nós começamos com 2.490 alunos, hoje passamos de 8.000 alunos. 6.490 para 8.000 alunos. Nós temos praticamente 2.000 alunos em turno inverso, e um dos nossos objetivos é aumentar o turno inverso, ou melhor, ter ele no turno integral, para que a gente possa conseguir que as mães e os pais também possam estar mais livres para poder voltar ao mercado de trabalho, as mães que cuidam dos seus filhos, e também ficar tranquilos para que os seus filhos estão num ambiente sadio, num ambiente acolhedor, com qualificação nas estruturas. PPCIs hoje nós colocamos em todas as escolas, e a segurança das nossas crianças, que eu digo, são o nosso maior tesouro. Então a gente tem investido muito em educação e assim continuaremos. Começamos com 84 milhões em 2021 e hoje são 160 milhões de investimento em educação.
Muito bem, Conversas Eleitorais recebe o atual prefeito de Juí, Andrei Cossetin, candidato à reeleição pelo PP, na coligação Todos Cooperam para o Bem. Vamos à última questão temática aqui, que se refere à polarização. Candidato há pelo menos uma década, o Brasil vive uma polarização tóxica que reflete e causa danos às administrações de qualquer sigla partidária em estados e municípios. Qual será a sua conduta frente a essa polarização e como superá-la frente às demais questões que se impõem para administrar o município de Juí? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Acho que a primeira coisa é respeito, né? A gente precisa ter respeito, não só nos momentos que não existem campanhas eleitorais, mas também nas campanhas eleitorais. Quando nós assumimos a gestão, imaginem só, a Juí tem 15 vereadores, e aí nós tínhamos 6 na nossa base. Com muito respeito, nós conseguimos uma qualidade no convívio com a Câmara de Vereadores, e de todos os projetos que nós enviamos para lá, nós tivemos apenas 2 projetos reprovados. Isso mostra, né, que essa proximidade, independente de sigla partidária, mas, primeiramente, falando das questões técnicas, mostrando para os entes públicos e principalmente para os entes políticos o que é importante das políticas públicas e o quanto essas políticas públicas são importantes principalmente para a população, e que não se pode ocupar uma ideologia para votar políticas públicas que são de desenvolvimento ou que vão trazer qualidade de vida. E alguns me perguntam, né, prefeito Andrei, qual é que vai ser a tua grande obra? Podia falar sobre as questões de saúde que a gente falou aqui, sobre as questões de educação, sobre as pavimentações do município, mas eu tenho dito que elas se referem, a minha grande obra se refere a gerar sorrisos. E aí que está a classe política, e ela entra muito forte nesse quesito. Por quê? Porque quando a gente está falando em um bem maior, que é para a sociedade, a qualidade de vida, né, e uma obra pública, um atendimento à saúde, um atendimento à educação, a população que está ali, ela não se importa se é o partido A ou B que vai disponibilizar essa política pública. Ela quer saber se o imposto dela que é pago, e não são poucos, eles vão ser retornados em políticas públicas que vão equacionar a demanda naquele momento. Então, o respeito entre os entes políticos ele é muito importante. E nós temos conseguido isso, principalmente aqui em Juí, ao longo do tempo. Nós conseguimos, nesses últimos anos, a Paralela 285, por exemplo, né, que começamos lá no governo Bolsonaro em 2022 e agora estamos acabando com o governo Lula. Nós temos outros projetos que começaram há muitos anos atrás, como o próprio Parque da Pedreira, que não era um projeto meu, era um projeto dos partidos que hoje estão na minha oposição, e nós acabamos esse projeto. Então a responsabilidade dos gestores em manter políticas que são essenciais para a população, que são interessantes, que vão gerar qualidade de vida, é imprescindível, e nós temos tentado fazer isso para que a gente possa ter a população cada vez mais feliz. Então, primeiro momento, eu digo que é respeito, né, dos gestores, e os gestores eles têm, principalmente a classe política, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque primeiramente os políticos eles têm que defender as instituições e o vínculo delas, que não podem ser rompidos por interesses políticos partidários, então tem que ser acima das questões ideológicas, isso é importante frisar, e nós temos tentado fazer isso, a ponto que nós temos líderes em algumas instituições do município que são claramente de partidos opostos a nós, e nós temos um convívio muito bem, muito amplo e muito harmônico, porque a gente tem que deixar as questões ideológicas de lado para que a gente possa ter isso superado quando a gente for sentar para fazer políticas públicas de interesse do coletivo. Agora, na campanha política também. Eu costumo não falar dos meus adversários, né? Eles são adversários momentâneos. Quando acaba a política, nós vamos sentar, vamos conversar. Então, os ataques que acontecem durante o período eleitoral, da minha parte, não acontecem. E eu espero que eles não aconteçam de lado nenhum e nem de instituição e de ente nenhum. Porque se a gente fizer isso, nós vamos, quando acabar o período eleitoral, sentar e conversar numa mesa sem aquele ranço ou alguma mágoa. Então eu espero que esse respeito continue para que a gente possa, no pós-eleição, ter um convívio pacífico não só entre as instituições, entre os políticos, mas entre a sociedade que está cansada de briga. Muito bem, é o Conversas Eleitorais, recebendo hoje aqui na Unijuí FM o candidato à reeleição, o atual prefeito de Juí, Andrei Cossetin, pela coligação Todos Cooperam para o Bem, número 11. Vamos à última questão,
que é a questão institucional que fecha aqui o Conversas Eleitorais. Candidato, você está se propondo a administrar uma cidade que é universitária, sendo que a Unijuí é uma das principais aqui presencial na cidade. Como podemos considerar a relação do seu viés administrativo relacionando as temáticas apresentadas nas questões anteriores, ou seja, desenvolvimento, ciência e tecnologia, educação e saúde e a própria polarização com os projetos estabelecidos por essa instituição de ensino que há mais de 60 anos oferece o ensino superior na região? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Eu me sinto muito tranquilo em falar sobre esse tema, né? Afinal, eu sou cria da Unijuí. O mestrado, falávamos hoje pela manhã, inclusive estávamos reunidos com a reitoria, que é algo que a reitoria faz com todos os candidatos, é importante frisar, não foi só com o Andrei, é importante frisar isso quando estão dizendo que está beneficiando um lado ao outro. E aí, nessa conversa, eu relembrava alguns dos momentos que, quando comecei o mestrado, me perguntaram: por que você está aqui no mestrado? E eu disse: olha, eu estou aqui no mestrado porque eu quero ganhar conhecimento. Nem me importo tanto com o caneco, né, ou com o título de mestre, mas sim com o conhecimento que eu vou adquirir. E esse conhecimento para mim foi muito importante, porque, por exemplo, para alguns, o desenvolvimento ele pode ser visto como trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Para outros, o desenvolvimento pode ser ter uma qualificação, para que possa buscar o seu emprego. Para outros, o desenvolvimento pode ser andar numa rua que não tenha buraco, numa rua onde tem iluminação pública, onde a cidade tem a garantia de uma vaga em creche, ou que uma mãe não precise ficar na fila de um posto de saúde esperando atendimento do seu filho enfermo nos braços, ou ter segurança pública. Então a qualidade de vida, para mim, ela mudou quando eu fiz o mestrado. Afinal, demonstra que a satisfação ela é intrínseca a cada um. Então esse foi um dos primeiros motivos que eu estive fazendo o mestrado e que me qualificou a estar prefeito hoje. Eu não sou engenheiro, eu não tenho qualificação hoje para ser engenheiro, não tenho qualificação para ser médico, não tenho qualificação para ser padeiro, não tenho qualificação para ser pedreiro, mas busquei qualificação para estar na Prefeitura Municipal. E isso abriu horizontes para mim, que inclusive hoje nos ajudam a resolver políticas públicas, porque, como foi falado anteriormente, o nosso secretário de Saúde hoje, ele é um doutor, professor aqui da Unijuí, que consegue fazer um vínculo com os cursos de saúde. Aqui a gente tem medicina, enfim, né, enfermagem, todos os outros. O nosso secretário de Agricultura, ele é hoje um dos professores PhDs aqui da Unijuí, que consegue também fazer esse vínculo com tudo relacionado ao agro. E é importante frisar que o agro não é só estrada. O agro tem um desenvolvimento muito maior, porque as propriedades rurais elas têm que ser tratadas como pequenas indústrias, né, pequenas empresas rurais. Então isso a gente tem conseguido fazer. O nosso secretário de Planejamento, que é uma das áreas vitais do município, ele também é um doutor aqui da Unijuí, professor da Unijuí, e que nos ajuda a buscar a resolução de políticas públicas a curto, médio e longo prazo. Então isso me orgulha muito. Afinal, estar dentro de uma universidade que aqui sai mão de obra qualificada, de 6 em 6 meses no mínimo, e logicamente com essas cabeças saem resoluções de muitas demandas que nós temos, e era algo que eu no mestrado, quando fui palestrar enquanto homem público na época, né, que eu já estava na prefeitura, eu disse: nós temos que ocupar mais as universidades. Porque, por exemplo, quando se faz um TCC, quando se faz uma dissertação, em muitos momentos alguns alunos eles criam uma solução e depois eles criam o problema. E nós temos muitos problemas públicos para serem enfrentados. Então, ocupar essas cabeças que estão dentro da universidade, dentro da academia, para resolver e criar políticas públicas que sejam salutares para a comunidade é muito importante. Isso nós estamos fazendo. E esse vínculo vai continuar. Nós temos inúmeros projetos em conjunto com a Unijuí. Nós ocupamos os laboratórios da Unijuí, ocupamos os cursos de medicina da Unijuí, nós ocupamos o doutorado e o mestrado da Unijuí, inclusive temos a parceria que pagamos doutorado e mestrado para os nossos servidores públicos. Isso é muito importante para qualificar o sistema público, eles vão seguir com certeza. E o Impulso Ijuí, para mim, é a cereja do bolo, né? Esse hub de inovação, de tecnologia que nós fazemos junto com a Unijuí, para nós é algo que vai, com certeza, trazer muitos frutos positivos e que vai trazer investimentos para cá e mandar daqui investidores para o mundo inteiro. Conversas eleitorais da Unijuí FM, aqui recebendo hoje o candidato Andrei Cossetin, do PP, atual prefeito de Ijuí, candidato à reeleição da coligação Todos Cooperam para o Bem, número 11.
Vamos às considerações finais aqui. Candidato, o senhor tem 3 minutos para salientar, pontuar e desenvolver os principais pontos da sua plataforma de governo para ser reeleito prefeito de Ijuí. Nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto homens e mulheres públicas, né? A gente precisa responder aos anseios da sociedade. Quando nós assumimos, nós pegamos um município que ele estava precisando de um choque. Nós costumamos falar que o município era um foguete, que em muitos momentos estava ou sem combustível, ou estava sem o timoneiro e precisava entrar para o rumo e todo mundo remar para o mesmo lado, se fosse um barco, né, não um foguete. Isso nós conseguimos fazer. Nós conseguimos unir as instituições, nós conseguimos fazer parcerias com a própria Unijuí, por exemplo, e potencializar isso para que as políticas públicas que nós estamos colocando em prática, elas fossem mais assertivas e nós errássemos o mínimo possível no meio do caminho. Nós não somos perfeitos. Eu não estou aqui concorrendo a santo, não estou concorrendo aqui a padre, né? Alguém que tenha uma proximidade maior com Deus, apesar de ser alguém muito temente a Deus. Porque nós temos muitas falhas, mas as falhas que nós temos, tenho certeza que elas são para o bem da comunidade. Ao longo desse tempo, nós conseguimos resolver problemas públicos muito grandes, como a iluminação pública, as ruas do município, elas estão mais organizadas, nós não recortamos mais asfaltos novos para colocar canos, nós colocamos primeiro os canos e depois fizemos novos asfaltos. As nossas compras públicas, elas são muito bem feitas, tanto que em sustentabilidade fiscal, hoje nós somos a 3ª cidade do estado. Em entrega da máquina pública, nós somos também a 3ª cidade do estado e a 30ª do Brasil. Isso mostra que nós temos servidores públicos muito qualificados e que têm que ser respeitados por todo mundo, afinal estão ali para servir a população. Nós temos muitas coisas para fazer. Nós não conseguimos resolver tudo nesses 3 anos e 10 meses de gestão. E por esse motivo nós estamos aqui pedindo o voto da população. Nós conseguimos zerar, por exemplo, a atenção na questão da educação, às vagas em creches. Mas nós temos que potencializar os turnos integrais. Nós conseguimos resolver e reformar, por exemplo, todas as escolas. E assim nós conseguimos também colocar os uniformes para os alunos. Mas nós temos que também não só passar os Chromebooks para todos os professores, mas também colocar eles para os alunos. Afinal, tem muitos alunos que infelizmente não têm condições de trabalhar com tecnologia e só estão fazendo isso na escola. E assim a gente vai conseguir valorizar ainda mais toda a nossa cadeia de educação, falando diretamente do local que serve a educação, como a Unijuí, e criar pessoas qualificadas para o futuro e primeiramente se começa fazendo a base com jovens. Nós conseguimos resolver os problemas dos postos de saúde e da UPA, mas nós temos que trabalhar agora a atenção de média e alta complexidade, que em muitos momentos é de responsabilidade do Estado e ele não consegue fazer, por falta também de recursos, e aí o município é responsável porque são ijuenses que fazem. Enfim, nós temos muita coisa para fazer, mas muita coisa já foi feita. E esse compromisso nós temos com a comunidade. Todos cooperam para o bem. É Andrei Barrichello, é 11. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do Conversas Eleitorais. Nosso agradecimento aqui ao candidato à reeleição, atual prefeito de Ijuí, Andrei Cossetin, toda a equipe de comunicação também, pelo aceite aqui do convite do Conversas Eleitorais para fazer parte do programa. E a gente tem ainda 1 minuto para o senhor se despedir do programa aqui e também falar aos seus eleitores. Agradeço mais uma vez ao espaço que a Unijuí nos dá, enquanto candidatos, para vir aqui conversar um pouco com a sociedade, para falar o que foi feito, para mostrar o que nós queremos fazer. E agradeço ao tempo que fiquei aqui, esses 2 anos e meio de mestrado, que me ajudou a estar me qualificando, né, um pouco mais qualificado, para que a gente possa fazer políticas públicas que sejam de interesse coletivo. Eu tenho que agradecer, antes de mais nada, ao Barrichello, que é um parceiro dentro da gestão nesses últimos 4 anos, 3 anos e 10 meses. Agradecer aos servidores públicos que têm nos ajudado a ter políticas públicas mais assertivas e são qualificados para isso, estão ali no dia a dia e são quem carregam a máquina pública. E pedir desculpa para alguns deles, porque quando a oposição bate no prefeito, eles não estão batendo apenas no prefeito, eles estão atingindo aos servidores que estão no dia a dia. Agradeço a família também, quando nos perguntam como é que está a vida pública. Ela está geralmente pública e não está vida. Então a família tem feito esse apoio e agradeço a toda a população ijuense que tem nos respeitado ao longo do tempo e nos abraçado. Eu tenho certeza que vamos continuar por mais 4 anos. Muito bem, assim a gente encerra aqui o Conversas Eleitorais da Unijuí FM, mais uma vez agradecendo ao prefeito Andrei Cossetin, da coligação
todos para o bem por ter aceito o nosso convite. Ao longo da semana nós seguiremos ouvindo os demais candidatos a prefeito de municípios aqui onde a Unijuí tem seus campos estabelecidos. Unijuí FM nas eleições municipais 2024.